Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 1, versos 6 e 7. Repitam, por favor. Kretam Pura Bhagavata Kapilasya Anuvarnitam Akhyasye Bhagavan Yagya Yat Chakara Kuru Udvaha Kritam Pura Bhagavata Kapilasya Nuvarnitam Akyasya Bhagavan Yagyo Yachakara Kurudvaha. Kritam, já feito. Pura, antes. Bhagavata, da Suprema Personalidade de Deus. Kapilasya, Kapila, o filho de Devahuti. Anuvarnitam, descrito por completo. Akyasya, descreverei agora. Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus. Yagya, chamado Jagyapati ou Jagyamurti. Yat, tudo o que. Chakara, executou. Kuru Udvaha, ó melhor dos Kurus. Tradução é a seguinte. Ó melhor dos Kurus, já descrevi no terceiro canto as atividades de Kapila, o filho de Devahuti. Agora passarei a descrever as atividades de Jagyapati, o filho de Akuti. Repitam, por favor. Ó melhor dos Kurus. Ó melhor dos Kurus. Já descrevi no terceiro canto as atividades de Kapila, o filho de Devahuti. Agora passarei a descrever as atividades de Jagyapati, o filho de Akuti. Então, continuando, o próximo verso é: Swayambhuva Manu, o esposo de Shatarupa, por natureza, não era nem um pouco apegado ao gozo dos sentidos. Assim, abandonou seu reino de gozo dos sentidos e, com sua esposa, adentrou-se na floresta para praticar austeridades. Repito então. Swayambhuva Manu, o esposo de Shatarupa, por natureza, não era nem um pouco apegado ao gozo dos sentidos. Assim, abandonou seu reino de gozo dos sentidos e com sua esposa adentrou-se na floresta para praticar austeridades. Significado, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Como se afirma no Bhagavad Gita 4.2, Evam parampara praptam imam rajar shayovidu. A ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na neste mesmo contexto. Todos os manos eram reis perfeitos. Eles eram rajarshis. Em outras palavras, embora tivessem assumido postos de reis no mundo, eles estavam no mesmo nível dos grandes santos. Por exemplo, apesar de ser o imperador do mundo, Swayambhuva Manu não tinha desejos de entregar-se ao gozo dos sentidos. Este é o significado da monarquia. O rei do país ou o imperador do império devem ser treinados de maneira tal que, espontaneamente, renunciem ao gozo dos sentidos. Ninguém deve ficar pensando que só porque alguém se torna rei, ele deve desnecessariamente gastar dinheiro em gozo dos sentidos. Logo que os reis se degradavam e esbanjavam dinheiro para tentar satisfazer seus sentidos, eles estavam perdidos. Fenômeno semelhante ocorre no mundo atual. Tendo a monarquia fracassado, a população inventou a democracia, que também está malogrando-se. Portanto, pelas leis da natureza, vem chegando o tempo em que a ditadura porá os cidadãos em dificuldades cada vez maiores. Se individualmente o rei ou ditador
ou coletivamente os membros do governo não podem manter o Estado ou o reino de acordo com as regras do Manu Samhita, de certo seus governos não perdurarão. Assustador, né? Uma previsão de Prabhupada assim, muito assustadora, que agora está assim, com grande possibilidade de se tornar uma verdade para o nosso país. Agora existe um movimento político no Brasil, devido a toda essa situação de instabilidade, existe um movimento de intervenção militar já. Então, eles estão fazendo já uma campanha pela internet e cada vez é maior o número de pessoas. Eu ouvi um comentário de um desses cientistas políticos ou jornalistas políticos, não sei qual é a graduação dele, que ele diz que defender a intervenção militar, ele vê duas coisas. Se são jovens, ele acredita que não tem conhecimento dos problemas que a ditadura causou nos países onde houve ditadura. E se são velhos, ele acha que já é um problema de memória comum nos velhos, que os velhos esquecem. Então essa ideia de intervenção militar está bem ameaçadora para a situação atual. E parece mesmo que dá um jeito, porque vem o controle que não tem. O problema não está na democracia ou na ditadura ou em qualquer outro sistema de governo. O problema está nos desejos das pessoas. E é a primeira parte do significado de Prabhupada aqui. Quando ele fala dos Rajarishis, dos reis santos, e ele diz que Swayambhuva Manu era um rei santo, ele não tinha o desejo de cultivar o gozo dos sentidos, ele não tinha o desejo de gozo dos sentidos. Então, ele atuava como um servo, mas não é aquele servo num termo pejorativo que nós entendemos ser servo. É um servo líder, é um servo que sabe, que conhece o interesse do povo e então toma as devidas providências. O caso de Swayambhuva Manu é bem interessante, porque ele teve duas filhas e uma delas se chamava Devahuti, a outra Akuti. Devahuti era muito bonita e estava para casar, estava na idade de casar e ainda não tinha se casado, mas já estava criando situações sociais pela beleza dela e tudo. Até se diz que um extraterrestre, um habitante dos planetas celestiais, visitando o palácio, sobrevoando o palácio de Swayambhuva Manu, viu Devahuti brincando, jogando bola com as meninas, brincando de bola com outras meninas. E ele ficou prestando atenção, olhando a beleza dela e caiu do avião, a vimana dele. Então, se descreve isso, que ele caiu, e aí os servos do rei vieram dizer, sua filha está derrubando avião aí, né? Então ele ficou muito preocupado com o destino da filha, com a proteção da filha, o que podia acontecer, de repente ela se apaixonaria pela pessoa errada, ou um aventureiro a sequestraria e convenceria ela a ser esposa dele. Tanta coisa pode acontecer para duas pessoas se juntarem, se casarem, né? Então ele entendeu aquilo e pensou, eu preciso encontrar um esposo para minha filha que seja adequado à educação que ela recebeu e a minha perspectiva de vida. Ele era um rei santo, então ele queria para a filha dele uma oportunidade de continuar vivendo em santidade. Então ele vai
ele pergunta, questiona, assim, Kiri aborda Narada Muni, e Narada Muni fala de um santo que não era rei, de um Brahmana santo, que estava vivendo na floresta fazendo austeridades, Kardama Muni. Então, e diz, olha, ele está fazendo austeridade há muito tempo e você pode procurar. E ele foi, essa é a história que é contada no terceiro canto. Ele foi até o ashram de Kardama Muni, acompanhado pela esposa, e ele diz para Kardama Muni que queria que ele se casasse com a sua filha, para protegê-la e tal. Então Kardama Muni disse para ele, olha, meu interesse é tomar sannyasi. O casamento para mim é apenas uma fase da minha vida. Eu não tenho nenhum interesse de permanecer na vida familiar. Então, tão logo a sua filha tenha um filho que possa protegê-la, eu vou tomar sannyasi. Então, o Swayambhuva Manu, que era um rei santo, achou que aquilo era completamente correto. Por quê? Porque ele estava na perspectiva, ele estava usando o critério do sistema Varnashra, e ele disse, bom, se o marido da minha filha vai proteger minha filha, vai dar um filho para ela, que depois vai protegê-la, ele toma sannyasi, é um orgulho. E ele não achou aquilo como uma ameaça, apesar da filha ser jovem e ele já ter a idade, não era a idade avançada não, mas ele já não era um moleque como a menina. A menina tinha por volta de 13, 14 anos. Assim. Mas ele já era maduro e estava fazendo austeridades. Então, Swayambhuva Manu levou a menina e disse, então, está aqui, o casamento está feito. E ela, é interessante porque se conta que Devahuti nunca tinha repetido uma roupa. Cada vez que ela usava a roupa, ia tomar banho e ela tirava a roupa, essa roupa era descartada e ela vestia uma roupa nova, para ver como ela era rica, assim, né? Então, só para entender o luxo que ela vivia. E de repente a menina, toda bonita, vai se encontrar com uma pessoa que era um yogi, que estava fazendo austeridade com aquelas unhas compridas, a pele do rosto toda coberta de poeira, e que o vento trazia, e tal, o cabelo cheio de dread, assim. Então, ela chegou ali, ela pronta, conhecia a filosofia, conhecia todas as artes, sabia cantar, sabia tocar instrumentos, sabia fazer tudo, cozinhar, pregar, né, apresentar a filosofia, teve toda a educação de uma princesa. E de repente ela está ali, não tinha o que fazer, né? O que eu vou fazer para servir esse camarada? Eu aprendi que tenho que servir. O que eu vou fazer para servir esse camarada? Aí viu que ele estava meditando, então ela disse, bom, eu vou fazer o que ele está fazendo. Aí sentou na frente dele, na mesma postura, ficou prestando atenção, avaliando a respiração dele, e começou a imitar e tudo. Obrigado. Começou a imitar e a seguir, e o tempo foi passando, e o vento foi trazendo poeira, e as unhas foram crescendo, e o cabelo foi emaranhando, com o vento, com a poeira, com tudo, os dreads foram formando, e ele terminando a meditação dele. Então, dado momento, ele abre o olho, e ele vê aquela mulher na frente dele, que quando apresentaram era uma garota linda, princesa, super bem vestida, e de repente ele vê aquela mulher ali com o corpo definhado e magra, o corpo cheio de poeira, o cabelo daquele jeito. Nesse momento ele se apaixonou. Quando ela era bonita, ele não se apaixonou, mas quando ele viu que ela tinha seguido ele, que ela estava... ele se apaixonou. Então ele pensou, bom, agora vai começar a minha vida familiar. Eu preciso proteger essa menina, mas ela tem tudo, o que eu vou dar de especial para ela? Então ele idealizou uma moradia adequada
ela morava num palácio. Então mas era um palácio estabelecido, né, num território. Eu já contei muitas vezes essa história, porque é uma história muito impressionante, tem muitas lições para se obter. Então, ele disse, bom, eu vou dar um palácio, mas um palácio voador. Porque aí ela não vai ter vai ter uma novidade na vida dela. O palácio vai voar. E eu vou com esse palácio, eu vou peregrinar, né, assim, nos lugares bonitos e tudo, para ela ter ela ver passear e tal. E aí foi o que ele fez. E também ele tinha, com seus poderes místicos, ele levou ela até o rio, convidou as entidades do rio que poderiam cuidar dela e deu um banho de noiva nela. As meninas levaram ela para dentro do rio e cuidaram do cabelo, cuidaram da maquiagem, das unhas e tudo, deixaram ela recuperada outra vez, assim, de toda a austeridade feita, e ela ficou normalmente no seu estado natural de beleza, e ele também no seu estado natural de juventude, virilidade. E aí os dois viajam e ela tem um filho, Kapila Deva, e Kapila Deva é a encarnação de Krishna, nasceu desse casal, e Kapila Deva instrui, posteriormente vai instruí-la, quando Swayambhuva diz, olha, seu filho está aí, maduro, com conhecimento, tchau, vou tomar sannyasa. Quando ele sai, Kardama Muni, quando Kardama Muni vai tomar sannyasa, então ela se desespera, que é mais ou menos natural, e faz os argumentos, né? Por que vai, não sei o que, ele simplesmente, tchau, foi, virou as costas e saiu. Então ela vai até o filho e questiona por que esse mundo não tem felicidade, por que as pessoas se frustram, se decepcionam umas com as outras. Então Kapila Deva explica para ela que a identificação com o corpo e com tudo relacionado com o corpo é a verdadeira causa da frustração, da decepção e de tudo nesse mundo. E é muito importante esse terceiro canto para as mulheres, porque nesse terceiro canto, Kapila Deva explica para Devahuti que o homem é Maya para a mulher. E isso é muito pouco falado. É muito pouco falado. Sempre se fala que a mulher é Maya para o homem. Há predomínio disso, porque as conversas em geral são entre homens e homens. Então, geralmente se fala objetivamente daquilo. As conversas entre mulheres não estão todas muito bem registradas. Mas essa é uma conversa entre um homem e uma mulher. E esse homem é um homem especial. Kapila é a encarnação de Krishna. Então, e ele está pregando para ela. E ele diz para ela, o seu problema é que você se apegou ao seu marido, e o marido é Maya para a mulher. Esse conceito não é divulgado dentro de todas as religiões do hinduísmo, porque as religiões têm a tendência a disciplinar, a organizar a sua galera, né, os seus seguidores, e se não há cooperação, se não há disciplina num casal, então a família corre o risco de se desestruturar. Então predomina o conhecimento de que a mulher é Maya para o homem. A mulher traz o homem para dentro de casa, a mulher traz o homem para as necessidades físicas da casa, para a sustentação da casa, para a manutenção da casa. Tem que consertar o telhado, tem que consertar o cano de água, tem que consertar não sei o que, tem que trazer o gás, trocar o bujão de gás. Tudo isso está acabando, né? Daqui a pouco o gás vai ser provido pelo celular também. A gente liga o cabo do celular no fogão ou num bujão assim, porque o celular faz tudo, né? Vai chegar ao ponto provavelmente de fazer isso também. Mas por enquanto ainda não está assim, então tem que ter um marmanjo para trocar o bujão de gás nos lugares que o gás ainda não está encanado e tal. E assim, então não se fala muito
de que o homem é Maya para a mulher, no caminho da autorrealização. E também se propaga alguns conceitos védicos de que a mulher deve servir ao homem, porque se o homem alcança o mundo espiritual, ela vai com ele. Então, esse conceito é bem falado. Mas não se fala do conceito de que o homem é Maya e que pode trazer a mulher cada vez mais para a plataforma material, para a plataforma mundana, estimulando a contemplação dos objetos dos sentidos e levando para o aprisionamento material, o aprisionamento da alma espiritual dentro da rede de oferta de Maya. Então não se fala muito disso, mas é um conceito que é dado por Kapila, a Suprema Personalidade de Deus, e dado para a mãe, Devahuti. E ela se ilumina e fica totalmente bacana depois, se desapega, porque ele prega o desapego, ela se desapega do marido e assume a posição de viúva, né? Porque o sannyasi é considerado morto socialmente, então ela assume a posição de viúva e fica na sociedade, e então se integra à sociedade sem depressão, sem aquele sentimento de perda que o marido saiu, e ela se encontra na sua capacidade de meditar em Krishna, de pensar em Krishna, de servir a Krishna e seguir o seu caminho como alma espiritual, sem feminismo, sem ser vítima do machismo, sem a ideologia do feminismo, sem apego material, com conhecimento transcendental. Então essa combinação final é muito favorável e é o que o sistema Varnashram se propõe. O sistema Varnashram se propõe a favorecer o desapego do mundo, o conhecimento espiritual, Vidya, né? Vidya e Vairagya, né? O conhecimento transcendental e a capacitação da pessoa de desenvolver amor espontâneo por Krishna. Essa é a proposta do sistema Varnashram. Então a pessoa tem que, de alguma forma, tirar essas lições da experiência com o mundo. Se no final toda a experiência com o mundo for só para desenvolver mais apego, desenvolver menos conhecimento transcendental e mais conhecimento de como viver bem nesse mundo, de melhorar a qualidade de vida nesse mundo, e se for para viver uma experiência de amor que satisfaça o coração, que satisfaça o corpo, a pessoa chega à hora da morte sem alcançar o objetivo. O sistema Varnashram visa isso, visa levar a pessoa a chegar na hora da morte desapegado, sábio em conhecimento e com o coração repleto de amor por Deus. Então, esse é o caso aqui. Swayambhuva Manu era um rei santo. Então, um rei santo pode viver essa experiência, né? Mas nós conhecemos também pelo Bhagavatam a história de Vena. Vena era um rei não santo. Era um rei o contrário disso. Um rei assúrico. Ele perturbava as pessoas, ele maltratava as pessoas, era injusto e tirava das pessoas a oportunidade de avançar espiritualmente. Então ele era diferente. Então Vena foi deposto do seu cargo pelos Brahmanas e assim a vida neste mundo material é sempre um grande desafio. Mas aqui está falando dos Manus, que são os administradores do universo. Os Manus eram todos reis santos. Não tem, existem milhares de Manus, porque em cada dia de Brahma nascem inúmeros Manus. E Brahma vive 100 anos. Cada ano tem 365 dias. Então, são muitos Manus. Acho que são 14 Manus, na verdade. Então, assim, 14 Manus no dia de Brahma.
Ainda tem a noite e ainda tem um monte de coisa. Bom, de qualquer forma, o tema aqui é a administração em que a vida espiritual, em que a mensagem transcendental, o conhecimento transcendental é levado à prática pelas pessoas. Então, Prabhupada comenta aqui que antes havia a monarquia, mas os reis deixaram de ser santos, e agora há a democracia, e a democracia também está falhando. Prabhupada acusa, diz, então vai chegar um ponto que a ditadura vai prevalecer outra vez, e as pessoas vão sofrer de novo, como na ditadura, vão sofrer com a ditadura. Espero que isso não aconteça no Brasil, porque não há nenhuma garantia de que um governo militar acostumado com um sistema vertical de autoridade possa trazer para o país direitos iguais e tal. Nós temos um devoto, discípulo de Prabhupada, que entrou no movimento no ano 76, logo no comecinho, e era jornalista, e ele foi, na época da ditadura, foi torturado. Ele deu uma declaração recente, foi torturado e colocado numa situação, só porque era jornalista, estava de alguma forma envolvido com a divulgação de notícias, foi torturado. Depois ele mesmo saiu do Brasil, foi estudar ciências políticas, se tornou doutor nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, fez doutorado. Hoje ele mora em Portugal e já é idoso, naturalmente, como todo discípulo de Prabhupada. Ele é brasileiro, mano? Sim. Então, ele declara o risco que é a intervenção militar, por causa da falta de liberdade de expressão e outros tipos de liberdade em nome de uma disciplina, né? E isso também não impede a corrupção, porque as pessoas de extrema direita serão protegidas, os empresários de extrema direita serão protegidos e se desenvolverão, e a tendência de abuso de autoridade se estabelecerá naturalmente com os privilégios, etc. Então, intervenção militar é muito arriscado, e aqui Prabhupada está dizendo, ditadura porá os cidadãos em dificuldades cada vez maiores. Bem grave, né? Então, esse é o tema aqui. Eu falei alguma coisa buscando correlacionar com o tema. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada.